Bem-vindos ao Simplifica Rotulagem. Aqui nós falamos tudo sobre o mundo da rotulagem de alimentos embalados para você decolar nesse mercado. Eu sou Elaine Silva e hoje nós vamos falar sobre a Instrução Nutricional Complementar. Isso mesmo, o Regulamento Técnico 54 de 2012, que nos traz tudo sobre a Instrução Nutricional Complementar. Hoje nós vamos utilizar a legislação para que eu possa te explicar tudo que traz essa legislação. Você acredita que muitos dos meus alunos e muitas pessoas confundem algumas legislações com a Instrução Nutricional Complementar? Isso aí. As pessoas confundem a legislação de presença e ausência de lactose, a legislação do glúten e a legislação de alergênicos como Instrução Nutricional Complementar. E hoje eu vou te trazer na íntegra para você conseguir entender o que realmente é uma Instrução Nutricional Complementar, para você não confundir. Simplesmente, essas legislações que eu disse aqui, elas tratam separadamente cada um desses assuntos, pois eles realmente devem ser tratados separadamente. Então, eu vou te explicar aqui, agora, o que é Instrução Nutricional Complementar, para você não confundir e fazer os seus rótulos com muita segurança e êxito. A Instrução Nutricional Complementar, ela veio para beneficiar o consumidor, para que no ato da compra ele consiga realmente entender ali o que quer dizer o produto, como estão os nutrientes daquele produto, se ele foi classificado como rico, fonte e qual é a característica dele. Ela facilitará o conhecimento do consumidor com as propriedades do alimento, contribuindo para a compra, para a venda, com a comunicação. Então, as informações elas têm que ser de fácil compreensão. Por isso, esta RDC em questão está padronizando todas as informações que eu vou dizer aqui para vocês. Como deve ser essa padronização das informações para evitar informações falsas, enganosas, que possam induzir o consumidor a erro ou engano, fazendo levar para casa um produto que realmente não tem aquela propriedade. Então, o objetivo é definir claramente as informações para facilitar a circulação dos mesmos no âmbito do Mercosul. Então, a RDC 54, ela se aplica a todos os produtos de alimentos embalados que vão circular no Mercosul e que são embalados na ausência do cliente. Porém, como eu sempre digo para vocês, nós também temos que entender quais são as exceções para cada legislação. E para a RDC 54, nós também temos as exceções. Ela não se aplica para vinagres, bebidas alcoólicas, aditivos alimentares, especiarias, café e erva mate. É importante ressaltar também que no caso de vitaminas e minerais, somente pode ser tratado como objeto de INC aqueles que sejam estabelecidos um valor de ingestão diária recomendada na regulamentação do Mercosul. Agora eu vou te dizer os critérios para a utilização de uma INC. Sendo assim, você não irá errar quando precisar fazer uma INC no seu produto. Afinal, são várias regras. Temos que anotar todas e termos a legislação para consulta, pois essa informação que eu estou te dizendo você vai entender quando eu começar a te dizer as regras e como deve ser. O primeiro passo, a INC, ela é opcional. Você só vai fazê-la se você quiser,
se você achar que ela vai atribuir alguma característica ou ela vai valorizar o seu produto. Não é porque o seu produto precisa fazer uma INC. Não, você vai analisar juntamente com o responsável técnico, com o dono da indústria, se para ele é necessário fazer aquela INC. Porém, se você optar por ter a INC no seu rótulo, você deve seguir passo a passo de todas as regras e todos os critérios para a utilização da INC. Todo alimento que apresentar uma INC, ele deve conter informação nutricional obrigatória para poder comprovar o que a INC está dizendo. A quantidade de qualquer nutriente que faça a INC, ela deve obrigatoriamente constar na tabela nutricional. Então, além da INC, ele deve constar, ter lá a presença daquela quantidade que se faça, por exemplo, um alimento rico, ou um alimento fonte, ou um alimento zero. Entendeu? Os valores estabelecidos como não contém devem ser considerados não significativos e eles devem ser declarados na tabela nutricional também, como 0 por extenso, 0 em números ou não contém, escrito por extenso. Lembrando que essas alegações devem ser feitas em caixa alta. Essa representação ela deve ser feita na tabela nutricional de acordo com cada nutriente que for 0 ou não conter, ou até mesmo no valor energético. Então, essas considerações 0 e não contém, ela deve seguir o que eu vou te dizer e seguir também o que diz a RDC 360 sobre os nutrientes e os valores energéticos. Então, é muito importante também que se conheça a RDC 360. Quando for realizado uma INC sobre quantidades de açúcares, lembre-se disso, açúcares, deve ser indicado também na tabela nutricional a quantidade desses açúcares abaixo dos carboidratos, pois abaixo dos carboidratos tem que estar essa referência dos açúcares. Você pode dizer que não contém, você pode dizer que contém, ou que ele é 0, como eu disse nas informações a seguir. O tipo e quantidade de gordura e ácidos graxos ou colesterol que você vai fazer a alegação de INC no seu produto deve ser declarado também na tabela nutricional, como gorduras trans, gorduras saturadas, poliinsaturadas, monoinsaturadas e ou colesterol. Então, nós temos que ficar atentos a essa informação, pois talvez eu faça uma alegação aí que vai precisar que eu faça essa abertura na tabela nutricional. Toda INC, ela deve ser feita de acordo com o produto pronto. Por exemplo, se eu tenho uma mistura de bolo, se eu tenho um leite em pó, se eu tenho uma gelatina, que eu vou acabar esse preparo em casa. Se eu faço uma INC, ela deve ser de acordo com os ingredientes que eu irei adicionar na minha casa para finalizar a receita e ingerir o produto pronto. Para toda e qualquer INC, ela deve ser realizada de acordo com o produto pronto. No caso de declarações com atributos fonte, alto teor, não se pode constar a instrução nutricional complementar como contribuição dos nutrientes ou ingredientes adicionados segundo instrução de preparos. Então, essa é uma exceção que nós temos. Já para os atributos baixo, não contém, sem adição de nutrientes ou ingredientes,
deve ser considerado no cálculo da INC a contribuição nutricional dos ingredientes a serem adicionados durante o preparo na casa do consumidor. Então você consegue perceber a diferença entre as atribuições, fonte e alto teor. Não se pode constar os ingredientes a serem adicionados. Isso foi bem claro. Já os atributos baixo, não contém, sem adição, devem ser considerados. Porém, no caso de alimentos a serem reconstituídos na casa do consumidor para o preparo e o consumo, devemos adicionar também esses ingredientes, a não ser que ele seja reconstituído por água. Então, não precisamos declarar ou fazer parte da INC a água, pois ela não contém valor energético considerável. Já a INC deve ser atendida por porção do alimento. Não vamos esquecer disso, que a RDC 359, ela faz parte também para conhecermos essa parte da 54. Então vamos entender, eu fiz um vídeo aí, tudo sobre porção e medidas caseiras, onde você vai entender para compreender como tem que ser feito a INC na porção do alimento. E no caso de porção individual, a INC tem que ser atendida tanto na porção do alimento declarada na 359, quanto na porção individual que consta na embalagem. Afinal, ela é uma porção individual, então a INC tem que estar ali clara e objetiva e que faça parte daquela porção individual, mesmo que o indivíduo não consuma tudo, mas ela tem que atender os requisitos para aquela porção. No caso de alimentos em unidade ou fração, a INC ela deve ser atendida na porção de referência estabelecida na porção declarada da tabela nutricional do produto. No caso do alimento não possuir uma porção estabelecida, você poderá utilizar uma porção como referência. Aquela porção, aquele alimento que mais se parece com o seu alimento. Então, nós temos que voltar lá na RDC 359 e na 360. Na 359 para entendermos as porções. Quais porções devem ser utilizadas e como ser utilizadas. Já na 360, nós vamos olhar qual tipo, qual modelo de tabela nutricional será estabelecido para os nossos produtos. Então, voltem nos vídeos anteriores aí, que eu te ensino tudo como dominar essas legislações, principalmente porção e medida caseira, que temos que entender para colocar a RDC 54 em prática. Também temos os casos de pratos prontos e semi-prontos, que devem ser utilizados como porção 100 gramas ou 100 mililitros. Quando a INC for baseada em características inerentes ao alimento, o que é isso, Elaine? Características inerentes ao alimento. Eu vou te explicar. Temos casos em que, por exemplo, óleos vegetais. Lá são estabelecidos, em alguns óleos vegetais, pessoal, fonte de vitamina E. Logo abaixo você pode ver que vem uma outra frase, como todo óleo vegetal. Isso são características inerentes ao alimento, como por exemplo, o leite, o HT, se ele vier escrito que ele é fonte de cálcio, também são características inerentes do leite. Então, logo abaixo vem como todo leite. Então, essa INC, ela vem com uma explicação que qualquer leite ou qualquer óleo de soja
possui esses tipos de fonte. Essas informações não induzem o consumidor a erro ou engano, pois se ele consumir o óleo vegetal da marca X, ele também pode consumir o da marca Y, mesmo que o da marca Y não tenha alegação de fonte, porque a fonte é de todo óleo vegetal, assim como o leite. Lá tem escrito logo abaixo que é como todo leite. Então todo leite ele é fonte. E essas características que eu citei e as demais características que forem inerentes ao alimento, elas também devem estar presentes na tabela nutricional, com todos esses casos que eu disse para você, com todas essas informações que eu disse para você. Então, a tabela nutricional, conhecê-la é fundamental para elaborar qualquer rotulagem. Então, além de constar o produto na lista de ingredientes, ele também tem que constar a sua característica na tabela nutricional, para que seja feita uma INC com segurança. Então, para que você faça essa INC, característica inerente ao alimento, ela possui regras. Ela tem que ter 50% do tamanho da fonte, ela deve possuir visibilidade, contraste com o fundo do rótulo, para que o consumidor consiga ler e entender. Não esquecendo da cor contrastante, pessoal. Isso é muito importante. E toda a escrita tem que ser com a mesma fonte da INC, ok? Eu posso também fazer o meu alimento a INC comparativa. Isso mesmo, eu posso comparar o meu alimento que eu desejo fazer a INC com algum alimento de referência em conteúdos de nutrientes, no caso de carboidratos, gorduras, sódio, proteína, dentre outros, ou em valor energético. E deve ser comparado em um alimento de referência do mesmo fabricante. E no caso de não existir alimentos de referência do mesmo fabricante, eu devo utilizar 3 alimentos em base do mercado, com conteúdos de referência, comparando com o que eu vou fazer a minha INC. Os tamanhos das porções eles devem ser comparados igual ao alimento de referência. Lembrando que devemos conferir na 359 essa questão de porção, viu? No caso de alimentos preparados, prontos ou semi-prontos, a comparação deve ser feita por 100 gramas ou 100 mililitros. Alimentos com INC comparativa deve ser indicado no rótulo. Então você deve colocar no seu rótulo que aquele alimento com aquele INC foi comparado a tais e tais alimentos. Então essa referência ela deve ser realizada no rótulo, viu? Não podemos esquecer de maneira nenhuma. A diferença do atributo, ela deve ser expressa quantitativamente no rótulo, em diferença de fração ou porção, ou quantidade absoluta. E essa diferença, ela deve ser declarada junto à INC, com o mesmo tipo de letra, com 50% do tamanho da letra, cor em contraste com o fundo do rótulo e que garanta visibilidade ao consumidor, para que ele consiga interpretar de maneira clara todas essas informações. Os alimentos com INC, eles não podem ter interpretação errônea. Por isso, pessoal, esse tanto de regras que eu disse aqui, para que o consumidor consiga levar para casa com assertividade aquele produto, pois ele não deve incentivar o consumo excessivo.
a fins do consumidor pensar que aquele produto irá trazer algum benefício à sua saúde e, em vários casos, deixar de lado até os medicamentos. E eles não podem sugerir que são nutrientes completos. Eles devem indicar que eles possuem uma nutrição complementar e não nutrientes completos. Agora, pessoal, que eu já te disse todas as regras que a 54 nos traz, eu quero mostrar para vocês uma tabela. Então, vocês vão lá na RDC 54 de 2012 e vai conseguir analisar esse anexo. E aí você vai acompanhar juntamente comigo, onde diz os atributos que devem ser baixo, não contém, alto conteúdo, fonte, muito baixo e sem adição. E para cada atributo desse, nós temos os termos autorizados. Isso mesmo, você não pode pegar um atributo e utilizar qualquer termo que você acha que referencia. Então, para cada atributo, um termo autorizado para o seu produto. E aí nós temos aqui também no item 4.3 termos autorizados para INC comparativa. Então, para comparar esse limite, você só pode usar reduzido ou aumentado, de acordo com os termos autorizados que temos aqui para cada um desses tipos. Já no item 5, nos traz a condição para a declaração da informação nutricional complementar, que para valor energético nós poderíamos utilizar os atributos baixo e não contém. E ainda me fornece as condições. Então, aqui fala que máximo de 40 quilocalorias para atributos baixos, máximo 4 quilocalorias para atributos não contém. Então, aqui me traz tudo de acordo com a legislação. Seguindo aqui, para atributos de açúcares, eu também posso usar baixo, não contém ou sem adição de açúcares, de acordo com as regras que eu te disse e as regras aqui que estabelecem as condições. Gorduras totais, também posso utilizar os termos baixo e não contém. Saturadas, baixo e não contém. Para gorduras trans, somente o termo não contém. Ácidos graxos ômega 3, eu posso utilizar dois atributos, que são fonte e alto conteúdo. Ácidos graxos ômega 6, também me cabe dois atributos, que é fonte e alto conteúdo, assim como o ômega 9. Já o colesterol, me cabe também dois atributos, que são baixo e não contém. Lembrando que para esses itens também temos várias regras de condições. Sódio me dá 3 atributos, que é baixo, muito baixo e não contém. Sal, sem adição de sal, eu tenho somente esse atributo. Proteína, fonte e alto teor. Fibra alimentar, fonte e alto conteúdo. Porém, não é permitido utilizar INC específico para algum tipo de fibra. Vitaminas e minerais, eu tenho fonte e alto conteúdo. Conteúdo comparativo, eu tenho também algumas regras. Para valor energético, eu posso utilizar o termo reduzido. Açúcares também será reduzido. E não é permitida também a realização de INC para açúcares específicos. Gorduras totais,
gorduras saturadas, colesterol, sódio, também me cabe a atribuição reduzido para os produtos. Já proteína, fibra alimentar, vitaminas e minerais, eu posso utilizar o atributo aumentado. Então, pessoal, aqui no anexo me dá todos os atributos. Então, antes de você dar um atributo para o seu alimento, consulte a tabela para verificar qual vai ser o atributo e a condição, além de estudar todas as regras que eu te forneci aqui, pois elas serão fundamentais para a elaboração da INC do seu produto. Lembrando mais uma vez que é necessário conhecermos a 359 de medidas e porções e a 360 para deslancharmos e entendermos a 54 de 2012, pois elas andam paralelas. Você não vai conseguir determinar uma porção de um alimento se você não dominar a 359, porque lá está muito bem explicado e muito simples. E como eu já disse para vocês, existem vários vídeos no meu canal onde eu te explico claramente o que é cada um. Não confunda mais, pessoal, declaração de ausência e presença de lactose, presença e ausência de glúten e alergênicos com INC. INC são alto teor, fonte, rico, e isso está muito bem estabelecido aqui na 54. Com todas as regras que eu te passei e com a sua leitura aqui no anexo, você não vai errar mais. Quando você ver um produto no seu armário ou você for adquirir em um mercado, você vai entender claramente o que aquele produto quer dizer. Você vai saber se existe algum atributo de INC e claramente você vai entender se será um atributo fonte, um atributo rico, reduzido, aumentado ou vice-versa. Então, eu tenho certeza que a partir de agora você irá dominar a RDC 54, sem nenhuma dúvida. Ah, e te digo também que a RDC 54 pode fazer você valorizar o produto do seu cliente. Isso mesmo, talvez você não saiba que aquele produto era rico ou fonte de um determinado nutriente. E a partir de agora, você passa a valorizar aquele produto e também valorizar o seu emprego. Um beijo e nos vemos no próximo vídeo.